Hoje, 17 de julho de 2025, a tensão entre Venezuela e Guiana atingiu um ponto que a gente pode chamar de fervendo, com o Brasil ali, bem no meio do furacão. A disputa pelo território de Essequibo, que é riquíssimo em petróleo, reacendeu com umas ameaças de anexação feitas pelo Nicolás Maduro. E o Brasil, nessa história toda, tá numa sinuca de bico. Será que vamos ser arrastados para uma guerra? A única fronteira terrestre entre Venezuela e Guiana passa bem no meio da nossa selva amazônica, e para isso teriam que passar por Roraima, que pra gente é uma linha vermelha, um ponto que não dá para atravessar. O exército brasileiro, que não é bobo nem nada, já reforçou a fronteira, mandando um monte de soldado e uns blindados, tipo uns caveirões da selva. A paz, que a gente achava que estava garantida, agora parece que tá por um fio, que nem linha de pipa. A crise econômica lá na Venezuela e a descoberta de petróleo na Guiana só complicam ainda mais essa briga. Para o Brasil, a prioridade máxima é manter a nossa fronteira norte na paz. Um conflito desses traria uma enxurrada de refugiados e uma instabilidade danada, pressionando Roraima ainda mais, que já está numa situação delicada. A nossa diplomacia está na correria para tentar intermediar essa crise, enquanto as Forças Armadas estão se preparando para o pior, caso o bicho pegue. A situação está mudando toda hora, parece que a cada dia tem um novo capítulo dessa novela. Essa briga por Essequibo é mais velha que andar para frente, remonta lá aos tempos do Brasil colônia. A Venezuela jura de pé junto que o território é dela desde que se libertou da Espanha, enquanto a Guiana se apega a um tal de Laudo Arbitral de Paris, de 1899. Essa confusão estava meio adormecida, tipo um vulcão inativo, mas acordou em 1962, quando a Venezuela disse que esse laudo não valia nada. Aí, em 1966, fizeram um acordo, o de Genebra, para tentar resolver tudo na paz, mas não deu em nada. E o que virou o jogo de vez foi a descoberta de petróleo em 2015. Foi tipo achar um pote de ouro. A Guiana, que ninguém dava nada, virou uma potência petrolífera, enquanto a Venezuela está em situação de colapso, tipo um castelo de cartas desmoronando. A questão foi parar na Corte Internacional de Justiça, mas a Venezuela não reconhece a autoridade deles. É como se não ligasse. Em 2023, o Maduro fez um referendo, que foi mais simbólico do que qualquer coisa, e isso só aumentou a tensão, tipo jogar gasolina na fogueira. A Venezuela pode acabar usando a força, ignorando qualquer conversa diplomática, o que seria um problemaço. O Brasil, nessa história, está fazendo um malabarismo entre defender a nossa soberania e tentar manter a paz. Politicamente, a gente está atuando como um mediador, um pombo da paz, mantendo o diálogo tanto com Caracas quanto com Georgetown. Militarmente, a gente reforçou a fronteira com uma operação que chamaram de Operação Roraima, mobilizando um monte de tropa e uns veículos, tipo uns caminhões blindados. A mensagem que o Brasil está mandando é clara como água. O nosso território não vai ser usado para ninguém invadir nada. O Brasil está buscando um consenso na nossa região para evitar soluções pela força. Mas tem gente que critica a gente por manter o diálogo com o Maduro. Dizem que é dar moral para ele. Um conflito desses, meu amigo, traria umas consequências bem pesadas para o Brasil. Roraima já está lidando com um monte de refugiados venezuelanos e uma guerra faria esse êxodo multiplicar. Ia ser gente vindo de tudo que é lado. A nossa fronteira amazônica, que já é complexa que só, ficaria desestabilizada, criando um vácuo de poder, tipo um buraco. Incidentes na fronteira e confrontos diretos seriam coisa de todo dia. Economicamente, a instabilidade afastaria os investidores e atrapalharia o comércio. Ia ser um prejuízo grande. Manter a mobilização militar, com tanto soldado e equipamento, drena um monte de dinheiro do nosso orçamento de defesa. Politicamente, o Brasil poderia perder a moral e a influência na nossa região se a gente não conseguir evitar essa guerra. Essa crise tem um tempero a mais, a disputa geopolítica entre os Estados Unidos e a China.
Os Ewanun, que são aliados da Guiana, têm uns interesses econômicos na região, principalmente por causa do petróleo. Washington apoia a soberania da Guiana e até faz uns exercícios militares com eles. Já a China, que é credora da Venezuela, está de olho na estabilidade para garantir que os recursos continuem chegando. Pequim está pedindo calma e diálogo, mas, por baixo dos panos, apoia o Maduro economicamente. O Brasil precisa ser mestre em navegar entre as pressões de Washington e os interesses de Pequim. A América do Sul não pode, de jeito nenhum, virar um palco para essas brigas de gigantes globais. Essa crise toda só reforça o quanto a Amazônia é importante estrategicamente. A selva é tipo uma fortaleza natural, que desafia qualquer exército. O exército brasileiro, que é fera no assunto, tem uma expertise gigante em guerra na selva. Sistemas de vigilância como o CIVAM e o CISFRON, que são tipo uns olhos na floresta, são cruciais nessa hora. A Amazônia é rica em recursos estratégicos, o que atrai a cobiça de muita gente lá fora. Defender a Amazônia, meu amigo, é proteger o coração estratégico do Brasil. Temos 3 cenários possíveis, tipo um jogo de cara ou coroa do destino, desescalada diplomática, conflito limitado ou guerra total. O primeiro, que é o que a gente mais quer, envolve uma mediação e a Venezuela recuando. O segundo, que é preocupante, seria um conflito de baixa intensidade, tipo uma briga de rua. O terceiro, que seria uma catástrofe, envolveria uma invasão venezuelana e uma resposta do Brasil. O Brasil está se virando nos 30 para evitar a guerra, mas está se preparando para o pior, por via das dúvidas. A situação está volátil, mudando a todo instante, e as decisões estão sendo tomadas em Caracas, Georgetown, Brasília e Washington. A estabilidade da nossa fronteira norte não está garantida, não. O Brasil precisa estar preparado para qualquer coisa que venha, tipo um bom time de futebol que treina para todas as jogadas. Boa noite. A sombra de um conflito na nossa fronteira norte é real, não é história para boi dormir. A disputa por Essequibo é antiga, mas foi atiçada pelo petróleo e pela política. O Brasil está bem no centro dessa crise, reforçando a nossa defesa e buscando uma solução que seja na paz. Os riscos são muitos: crise humanitária, desestabilização e a gente acabar se envolvendo num conflito. Potências como os Ilha Sério e a China só complicam ainda mais o cenário. A defesa da Amazônia, para nós, é vital. É a nossa casa. O futuro é incerto, com cenários que vão da paz à guerra. O Brasil precisa pensar bem no seu papel e agir com muita responsabilidade. Boa noite.